Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia dentro do mercado cripto. E hoje eu vou te dar uma dica e te mostrar uma ferramenta de como que você faz para identificar os preços que as baleias, o smart money, investidores de longo prazo e market makers estão de olho tanto para comprar o Bitcoin quanto para vender o Bitcoin também. Isso não vai servir somente para o Bitcoin, tá? Serve para todas as altcoins também. A gente consegue analisar isso através de uma ferramenta. E de bônus, ainda eu vou te falar como que você faz para você simplesmente ter acesso a essa ferramenta com alguns benefícios, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, já olhando aqui logo de cara o preço do Bitcoin, só para a gente entender do que nós estamos falando. A gente sabe que geralmente quando nós temos grandes volumes assim, né, a gente tem exaustão de movimento. Se a gente está caindo e a gente tem excesso de volume bem acima da média, a gente tem exaustão de venda, porque aqui mostra um grande interesse comprador. Para todo comprador existe um vendedor e para todo vendedor existe um comprador. Então, quando a gente olha esses altos volumes, a gente sempre tem sinais interessantes acontecendo, tanto de fundo quanto de formação de topo do mercado, a gente sempre olha para volume. Esse volume aqui significa a quantidade mesmo daquele ativo que foi vendido exatamente naquele dia. Então, quando a gente olha altas barras assim, a gente vê grandes transações acontecendo naquele dia. Só que quando a gente olha exatamente para esse gráfico aqui, quando a gente olha para o volume, a gente está vendo algo que já aconteceu. Esse volume já foi vendido e você só vai saber depois que ele acontece. Então, você não consegue se antecipar exatamente aos movimentos que as baleias estão fazendo, que o Smart Money está fazendo, que os investidores mais maduros estão fazendo. Você só vai saber depois daquilo ter acontecido. O Price Action, ele é uma maneira que nós temos de analisar algo que já aconteceu e a gente tomar uma decisão em cima daquele padrão. Então, se, por exemplo, a gente vê aqui que em região de fundo, baleias quiseram comprar, baleias acumularam, Smart Money comprou o ativo, veja que você só vai ter essa confirmação dessa compra desses caras depois que nós já estivermos aqui em cima, ou seja, depois do fato já ter passado. Só que a beleza do mercado cripto é que a gente consegue ver os dados on-chain, a gente consegue ter acesso a informações de corretoras de que a gente não tem dentro do mercado tradicional. Então hoje, dentro do mercado cripto, a gente tem diversas ferramentas que não existem dentro do mercado tradicional. Por exemplo, a gente consegue ver saldos de carteira, a gente consegue saber se o preço do Bitcoin ele tá caro, se ele tá barato em termos de ciclo, a gente consegue saber quantos Ethers tem em stake, a gente consegue saber tudo, inclusive até quantos Bitcoins o governo dos Estados Unidos detém. A gente consegue saber tudo isso, porque a blockchain ela é um livro contábil aberto, onde a gente consegue extrair todas essas informações. Então, quando a gente olha para o Price Action, sim, a gente pode ver essas movimentações depois que elas acontecem e isso daqui vai ser ótimos indicadores para a gente tomar nossas decisões. Só que a gente pode antecipar esses movimentos se a gente olhar para o book de ofertas e para a gente entender o que os investidores estão fazendo exatamente nesse momento. Se a gente vier exatamente aqui para esse período onde a gente teve grandes compras, saca só, a gente consegue ver como que o book de ofertas estava exatamente dentro dessas regiões. Então a gente olha aqui, a gente via que antes do preço chegar dentro dessa região, a gente já tinha 400 bitcoins ali com ordens de compra nos $20 mil, sem contar que a gente já tinha compras acontecendo. Aqui, 330 bitcoins, a gente já tinha 300 bitcoins ali sendo comprados nessa região. Quando a gente chega dentro dessa região aqui, a gente também começa a ter mais compras. Saca só, 700 bitcoins comprados aqui no dia, quando a gente construiu esse candle
veja que a gente saiu de ordem de 400 bitcoins e foi parar quase em 730 bitcoins nesse período. E isso não funciona somente para compra, tá? Isso funciona para venda também. Se a gente vier no topo aqui, ó, entender o que aconteceu nesse período, saca só, a gente vai ver que o preço vinha subindo, do nada começou a entrar bastante ordens de venda, 600 bitcoins sendo vendidos nessa região. O preço do ativo ele passa por essa região aqui, né? Se a gente for olhar lá no Price Action, vai ser exatamente esse volume que nós temos aqui, que a gente tem movimentações dentro... Opa, esse volume acontecendo aqui. A gente tem esse volume de vendas acontecendo, depois o preço do ativo cai, a gente começa a ter interesse comprador também, ele sobe, vai mais uma vez lá em cima e a gente começa a ter bastante ordens de venda. Olha só, 400 bitcoins sendo vendidos aqui dentro dessa região, ou seja, o preço precisaria de muita força para conseguir passar exatamente essa região que nós tínhamos aqui. Então, quando a gente olha para o book de ofertas, a gente consegue entender e agregar essa informação junto com as informações do Price Action. Saca só, isso daqui que eu estou falando para vocês não é porque apareceu uma linha amarela aqui, já vou explicar para você como que funciona essas linhas amarelas aqui, mas não é porque apareceu uma linha amarela aqui que o preço vai parar de subir ou que o preço vai parar de cair, por exemplo. Não, só mostra um interesse de compra. Se você conseguir unir uma análise gráfica de Price Action junto com uma análise on-chain, você consegue ter uma decisão mais assertiva. Por exemplo, se você olha para um RSI, você vê que o RSI está em região de sobrevenda, e aí você vai lá no book de ofertas, você vê no book de ofertas que você começa a ter interesse comprador, bom, você tem dois motivos aí para você estar de olho em uma posição comprada. Se você enxergar candles de reversão, se você começar a enxergar dentro da análise on-chain também volumes de stablecoins acontecendo nessas regiões, aumento de volume, bom, aí você tem exatamente sinais de que você está chegando em um fundo. Nenhuma das ferramentas substitui outra. A análise on-chain ela não substitui o Price Action. O Price Action não substitui a análise on-chain. Você ler o book de ofertas não substitui você entender o que é suporte, o que é resistência, o que é volume, o que é breakout. Não, simplesmente uma coisa não substitui a outra. Só que você, como um investidor ou um estrategista, né? Eu gosto de abordar mais um analista como um estrategista, você tem uma caixa de ferramentas na sua mão. Você não precisa trabalhar somente com a chave de fenda ali se você estiver apertando um parafuso Phillips. Você pode pegar uma chave Phillips também. Você pode usar uma parafusadeira, você pode usar um martelo, você pode usar outras ferramentas também para que você tenha um trabalho com maior assertividade, com maior precisão ou que você deixe a coisa mais bonita ali. O que eu estou falando para você é que você pode usar uma ferramenta extra, que é exatamente essa ferramenta aqui do Trading Light, tá? Trading Light é um outro site onde ele te mostra o book de ofertas dessa maneira aqui, tá? Isso daqui não é o TradeView, é um outro site que você consegue ler essas informações aqui. Se você mexer nessa barra aqui, você consegue regular a quantidade de moedas que está sendo transacionadas naquele período. Então aqui ó, eu estou falando para ficar em amarelo a partir de 500 bitcoins. E aqui a gente tem menores, tá? Eu gosto de tirar os menores para não ficar tão poluído o gráfico aqui. Só que aqui eu consigo ver só ordens acima de 500 bitcoins. Olha só quanto de ordem que a gente tem aqui embaixo dos 25 mil dólares. Tem 500 bitcoins, depois ali embaixo tem 740 bitcoins. E ali, ó, nos 22 mil dólares tem 800 bitcoins e mais 500 bitcoins. Ou seja, para a gente vir aqui perder direto os 22 mil dólares, cara, vai ser muito difícil. Então pode ter certeza que quando a gente tiver um breakout aqui nessa região e se o preço voltar, a gente vai ter um aumento de volume muito grande, porque o Smart Money, as baleias, os market makers estão com ordem de compra dentro dessas duas regiões aqui. Então a gente pode antecipar de que quando chegar nessa zona de preço, a gente vai ter aumento de volume expressivo aqui e você consegue se antecipar a decisões.
Dentro do Trading Light, você consegue separar por corretora que você quer olhar o book, tá? Então, você consegue olhar o book da Binance, você consegue olhar o book da Coinbase, você consegue exatamente olhar outros ativos também, né? Se você quiser olhar Ether dentro da Binance, você consegue olhar vários ativos aqui. Hoje o Trading Light é uma das ferramentas indispensáveis na minha caixa de ferramenta, tá? Eu utilizo ela, você já deve ter visto aqui no canal, algumas vezes eu trago para vocês aqui, nem todos os dias eu trago as mesmas ferramentas, né? Mas ela faz parte dentro da minha caixa de ferramenta, como a Glassnode, como a Sentiment, eu tenho várias ferramentas que me auxiliam na tomada de decisão para eu efetuar as compras e as vendas. E o Trading Light é a ferramenta mais barata que eu tenho dentro da minha caixa de ferramenta, tá? Se você olhar aqui, cara, no plano anual você paga $12 ali, isso daqui não é absolutamente nada para quem está operando no mercado, tá? Você conseguir antecipar movimentos de venda e movimentos de compra junto com a sua análise, por exemplo, cara, isso daqui é muito importante, é uma confirmação que pode fazer com que você lucre muito mais do que $12 no plano anual. Se você assinar um plano mensal aqui, cara, sai $14 ali. Não precisa assinar o plano Gold, tá? Não recomendo para ninguém assinar o plano Gold. Acho que o plano Silver atende muito bem. A diferença é que o plano Gold você vai conseguir ver o book de ofertas da Binance Future, você vai conseguir ver o book de ofertas ali em HD, né, mais rápido ali, se as ordens estão entrando ou estão saindo. Cara, mas eu não recomendo nada disso. Só assinar o Silver, e se você quiser testar, cara, simplesmente assina o Silver ali uma vez só para você ver como que é esse book e você entender como que funciona essa ferramenta aqui. Novamente, é uma ferramenta indispensável para mim, porque ela te mostra na real aonde é suporte e aonde é resistência do mercado. E, inclusive, se você quiser ter um benefício em cima do Trading Light, na descrição desse vídeo eu vou te deixar um link. Esse link, ele vai te dar até $10 de crédito. Se você assinar ali um mês, pelo menos, você vai ter $10 de crédito. E, cara, você vai ver que $14 um mês ali, o segundo mês vai sair praticamente de graça para você. Simplesmente só você usar o link na descrição. Eu não sou patrocinado pela Trade Light, tá? Esse canal aqui não é patrocinado pela Trade Light, nada disso, mas eu tô trazendo essa ferramenta aqui para você, inclusive com link de desconto, de benefício, para que você use, para que você teste, para que você aumente a quantidade de ferramentas que você tem dentro da sua caixa aí. Você conseguir antecipar um movimento do mercado, isso pode te trazer muito lucro. E simplesmente, se você usar uma ferramenta que faça com que você antecipe isso daí vai ser simplesmente uma ferramenta de graça para você. Hoje ela é indispensável no meu dia a dia, eu utilizo muito para entender o que é suporte, o que é resistência. Então, espero que você use também, te mostrei aqui um pouco de como que isso funciona, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou vai lá no canal do Telegram. A galera do canal do Telegram tá ligada que eu uso bastante essa ferramenta, eu sempre posto lá falando, pô galera, a gente vai ter um dia de mais resistência, um dia de mais suporte, como que eu tô olhando pro mercado e tal. Se você quiser, só entrar lá dentro do canal do Telegram, beleza? Espero que eu tenha agregado com você, mostrando essa ferramenta aí para você, beleza? Forte abraço, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!